O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Programa Prime Leads. Oferecimento Vicere Soluções em TI. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado pela oportunidade que você nos concede desse encontro semanal aqui no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreiras. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Alexandre Saquelo. O Alexandre é Country Manager da Psyche Medics. Alexandre, prazerzaço recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pela agenda, pela disponibilidade de estar vindo de São Paulo para prestigiar o nosso programa. Seja bem-vindo. O prazer é meu e eventos como esse, eu acho que fazem parte, é o que nos renova na nossa trajetória profissional. Eu que agradeço. Nos conhecemos há pouco tempo, por coincidência, num evento da Prime, através da conexão de um amigo em comum, que é o Alexandre Califani. Qual foi a impressão que você teve do encontro de líderes, você que teve pela primeira vez participando? Qual foi a experiência que você teve, Alexandre? Bom, a experiência foi muito boa, eu diria excelente. Eu acho que esse tipo de iniciativa deveria ser seguida por mais pessoas e mais líderes, né? Quando a gente está trabalhando no nosso mundo corporativo, que a gente chama, é muito difícil para a gente fazer networking, né? E fazer networking não pode ser necessariamente, nem obrigatoriamente, uma reunião de amigos. Você está lá, claro que você faz amizades, claro que você faz negócios, mas nós precisamos fazer isso com mais frequência, né? E eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade aqui, já te falando, para fazer isso no dia a dia, no corre-corre da nossa vida. E eu fiquei bastante impressionado com a qualidade das pessoas, né? Não só a palestra que nós tivemos depois, mas eu pude conversar com algumas pessoas. Gerando ou não negócio, não é mais importante, mas você ouvir e estar presente com ideias e posições diferentes. Acho que isso é fundamental na nossa trajetória profissional. Nós estamos na terceira edição do Encontro de Líderes e foi o primeiro de 2019. Em 2018, nós tivemos por volta de 430 pessoas, executivos prestigiando o nosso evento, reunimos quase 8% do PIB. E a nossa expectativa para 2019 é chegar a quase 700 presidentes, vice-presidentes e diretores de empresas e passar aí de 10% do PIB, o que demonstra a necessidade e talvez o reconhecimento que os executivos estão tendo da importância de se investir em relacionamento profissional, né? Porque, assim como o amigo mesmo disse, a gente se enfia dentro das empresas, ficamos dentro dos nossos buracos e a gente se esquece que a gente tem uma carreira, que a gente precisa cuidar dessa carreira, né? E eu tenho, assim, cutucado os executivos, desafiado os executivos a investir as suas vidas em relacionamento, até porque foi graças ao Encontro de Líderes que está aqui, nós estamos aqui hoje, estivemos em São Paulo tomando café, então eu queria desafiar o amigo, que você também desafie a tua rede, para que a gente possa cada vez mais incorporar esse projeto, porque, como eu disse lá no evento, o projeto não é meu, não é da Prime, é nosso, e nós que podemos nos beneficiar de todas as iniciativas que a gente pode ter após os eventos. Então fica aqui o meu convite para você não só criar essa disciplina, mas também desafiar a tua rede a estar com a gente no próximo, que é em maio. Desafio aceito. No próximo a gente vai ter o presidente da DHL Brasil, que é o Maurício Barros, que vai falar sobre a logística 4.0. Alexandre, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua trajetória profissional, como é que você chegou onde você chegou, quais foram os desafios que você conseguiu superar para chegar até aqui? Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo,
Na minha época ainda existia aquela profissão de office boy, hoje mudou um pouquinho, né? Acho que os mais novos, essa geração nova, nem sabe mais o que é isso. Eu fui sempre pautado na área administrativa e financeira, depois eu virei auditor externo, depois eu virei auditor interno. Fiquei mais de 15 anos como auditor. Trabalhei em grandes empresas, eu vou citar algumas aqui. Na PricewaterhouseCoopers, trabalhei na Natura, trabalhei no Grupo Carvajal, mais recentemente aí como líder de negócio na Pumantur Cruzeiros e na Psychemedics Corporation, que é uma empresa de exames toxicológicos. Nessa trajetória, passei por diversas atividades em diversos tamanhos, desde empresa de manufatura, empresas de perfumes e cosméticos, como a Natura, cruzeiro marítimo, que é um capítulo à parte, a gente vai, acho que bater um papo sobre isso, que é bastante interessante, e agora estou em análises clínicas. Eu fiquei bastante tempo na área financeira, né, nos últimos 15 anos da minha vida, na área financeira, e nos últimos 7 anos como líder de negócio em unidades do Brasil. Basicamente é isso. Você tem uma trajetória diferente, né? Primeiro experimentando diversos segmentos e saindo da área financeira para a área comercial, né? Como é que é essa adaptação, essa adaptabilidade que você hoje desenvolve na tua carreira, Alexandre? Bom, como eu sempre falo, a gente precisa ser, quando a gente vai subindo mais na carreira, mais flexibilidade da gente é exigida, né? Eu acho que eu tenho essa característica. Para mim também foi uma surpresa. Hoje, alguns amigos falam que eu tenho mais perfil comercial do que financeiro, mas eu acho que hoje o executivo ele precisa, além de ser líder, que eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso também, do que eu acho importante, o que é um líder. Quando você vai afunilando a tua carreira, claro que tem uns que optam mais para a parte financeira, outros mais para a área de marketing, mas no meu caso eu fui CFO durante um tempo, e quando eu assumi a carreira para liderar a empresa no Brasil, e aí você tem que virar a chavinha, né? Que eu me vi na semana seguinte fazendo media training, fazendo comunicação para o mercado, conversando com pessoas de mercado que eu também não conhecia, cuidando mais especificamente da área de marketing e de comunicação, né? E uma coisa é você falar de você, a outra coisa é você falar da empresa sendo responsável por ela. Isso faz uma diferença brutal. E hoje que eu acho interessante, né? Eu converso com algumas pessoas, alguns executivos, e eu tenho notado que todos eles estão tentando ser mais flexíveis e mais adaptáveis às mudanças, né? Que eu acho que isso é fundamental na carreira de todo executivo. Falando em adaptação, você teve uma experiência aí significativa na área de cruzeiros, né? Quando eu olhei a tua trajetória profissional, isso me chamou muita atenção, não só atenção como curiosidade, porque talvez a gente não tenha noção o que está por trás desses cruzeiros, né? Se puder compartilhar essa experiência para nós, por favor, Alexandre. Tá. Bom, cruzeiro marítimo no Brasil é uma dificuldade, vamos dizer assim, né? Nosso país é muito carente de infraestrutura, né? Em quase todos os segmentos, né? Você que vê de logística sabe do que eu estou falando. E o cruzeiro também sofre com isso. Então, se a gente pensar que nós temos 8.000 quilômetros de costa e a gente pode parar 4, 5 portos, é uma incoerência, né? Por que não investir nisso? Por que a gente não constrói ou melhora os portos existentes, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma área muito extensa onde você poderia parar e não para, você fica com capacidade ociosa. Eu poderia trazer mais navios, eu poderia investir naquela região. O que é o cruzeiro? O cruzeiro é um navio, é um hotel que anda, né? Então, quando você tem dificuldade de infraestrutura, você força com que aquelas empresas que trazem navios para cá, coloquem navios em outros lugares. Então, quando eu entrei
foi em 2010 mais ou menos, nós tínhamos 18 navios na costa, né, dos quais a Pumantur chegou a ter 3 no Brasil. Né? Então nós tínhamos uma oferta de cabines muito alta. Hoje tem o quê? 8, 10 navios. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada na estratégia do país em relação ao turismo. Claramente está errado, no meu ponto de vista. Né? Nós chegamos naquele momento, todas as empresas juntas, a ofertar mais ou menos 1 milhão de passageiros em um curto espaço de tempo, médio de 3 meses, que é quando os navios estão aqui, né? Que tem que estar aqui no verão. Então, quer dizer, é um processo interessante que precisa ser melhor explorado no meu ponto de vista. E demanda tem? Tem demanda, tem demanda. Tem demanda sim. Agora precisa ter uma série de ajustes em preço, em custo, né, em rentabilidade. O nosso país, infelizmente, é um país muito caro, não é competitivo. Né? Não é à toa que há no projeto, há no Brasil um projeto de reformulação na parte fiscal. Eu vou pedir teu licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com Alexandre Zaquelo. Nós voltamos no instante. Olá! Como você deve saber, termina no dia 30 de abril o prazo para entrega do Imposto de Renda Pessoa Física 2019. A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018 ou acima de R$ 40.000 em rendimentos isentos de tributação. Demais obrigatoriedades levam em consideração rendimentos, ganho de capital, operações em bolsa de valores, propriedade ou posse de bens e direitos acima de R$ 300 mil, entre outros. Não se esqueça que esse ano é obrigatório informar o CPF dos dependentes que residem no país. A declaração pode ser entregue pelo computador, pelo navegador, no portal ECAC ou no aplicativo Meu Imposto de Renda para tablets e smartphones. É importante lembrar que existe multa para apresentação da declaração fora do prazo. Com certeza, contratar um profissional especializado vai deixar esse processo mais simples e mais seguro. Até o próximo Momento Controle. O Hospital Unimed, Unidade Anchieta, cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed, Unidade Anchieta, oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí, cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Alexandre Zaquelo. O Alexandre é Country Manager da Psyche Medics. Alexandre, nós encerramos o primeiro bloco falando sobre cruzeiros. Eu ainda quero voltar nesse assunto. Vamos lá. Você teve lá uma responsabilidade positiva numa gestão de crise, né? Teve também outro aspecto importante, que você foi reconhecido como uma personalidade do turismo em 2014 e teve uma ação lá do Caribe, onde tinha lá uma população de 1.000 passageiros, você, através de um trabalho, elevou para 16 mil. São alguns pontos que demonstram, de fato, a tua identificação com o segmento e as ações que você implementou dentro desse processo da tua carreira profissional. O que mais você acharia interessante a gente explorar nessa questão da gestão de crise, o reconhecimento do mercado pelo teu trabalho e essa questão lá do Caribe? Tá, bom, primeiro vamos falar um pouco da mudança de estar atrás de uma mesa e logo em seguida a gente ir para o mercado. Eu me vi, por exemplo, na semana seguinte dando entrevistas em feiras e
E isso você precisa treinar, não é uma coisa que você sai falando, né, e convencendo as pessoas. E eu acho importante o media training, eu acho importante você se dedicar também a liderar pessoas, né? Tem dois tipos de liderança. Tem a liderança de empresa, de um produto, e tem também liderança de pessoas. Eu gosto de pessoas, eu acho que liderar pessoas, cuidar da tripulação é fundamental. E eu só consegui o feito que você mencionou aí, de ser uma personalidade do turismo eleita pelo próprio trade do turismo, numa votação aberta, porque eu tive uma equipe muito boa que me ajudou, me encorajou também a estar lá. Então é uma via de mão dupla, você precisa encorajar as pessoas a liderar, a ter engajamento, que hoje está muito em moda o propósito, né? Eu não quero fazer neologismo, usar palavras específicas, mas o que é o propósito? O propósito é objetivo, é engajamento, é você mostrar o porquê que nós estamos fazendo aquilo, e não só o como e o que nós estamos fazendo, mas também o porquê estamos fazendo. É isso que a gente conseguiu fazer na Pumantur. Nós sim, saímos de 1.000 passageiros no Caribe para 16.000 em 2 anos, arregaçando a manga e trabalhando, pensar fora da casinha. Então, uma coisa é você administrar uma empresa na escassez de recursos, outra coisa é na abundância de recursos. No nosso caso, era na escassez. Então, nós tínhamos que pensar fora da caixa, envolvemos toda a empresa nisso. A empresa que fazia o nosso marketing também nos ajudou bastante. E a gente conseguiu transportar 16.000 passageiros no Caribe. Para te dar um número, nós éramos responsáveis, o Brasil, uma média entre 15% a 20% do navio no Caribe. Significa o seguinte, o navio ele fica lá no Caribe rodando, né? Embarque em Cartagena, embarque em Colón, no Panamá, embarque em La Guaira, na Venezuela. Nós mandávamos 20% de brasileiros para fazer o cruzeiro no Caribe. Então isso é um feito, é um volume significativo. Nós éramos o segundo país, exceto o local, né? Então, por exemplo, quando entrava pela Colômbia, tinha lá no navio muito mais colombianos do que brasileiros. Nós éramos o segundo país com mais população dentro do navio. Então é muito difícil fazer isso. Gestão de crise. Nós tivemos um incidente, não sei se você vai lembrar, em janeiro de 2015, nós tivemos uma paralisação pelo Sindicato da Pesca, por uma mudança na lei que proibiu não sei quantas mil espécies de peixe que os pescadores não poderiam mais pescar. E, coincidentemente, o nosso navio estava no porto de Itajaí. E o que o sindicato fez? Colocou um monte de barquinhos na frente do nosso navio, do transatlântico, para que a gente não pudesse sair. Então, isso levou 24 horas para a gente conseguir solucionar o problema. O que significou isso? Que o navio ele é cíclico, né? Então, ele faz uma rota cíclica e uma semana depois ele está naquele lugar de origem. E neste cruzeiro especificamente, ele ia para a Bacia do Prata. Ele ia para Argentina e Uruguai. E nós não conseguimos chegar lá por conta dessa paralisação de 24 horas. Isso virou um caos, né? Então, para você ter uma base, o que é uma gestão de crise? Eu tive que envolver uma série de pessoas para conseguir solucionar o problema. E naquele momento, quem determinou a liberação dos navios, para que tirasse os navios da frente, foi o Aloysio Mercadante, que ele era o ministro da Casa Civil da Dilma. Então, o nosso problema chegou até o gabinete da Dilma para que a gente conseguisse resolver o problema. Para você ter uma ideia da grandiosidade, do problema que isso causou. Fora os problemas a bordo, de gente que fica revoltada, porque o sonho da pessoa era conhecer a Argentina. Entendeu? Então, aonde chega a liderança, que é a capacidade de você engajar, não só para vender ou para ter um bom
engajamento em marketing, por exemplo, mas também para resolver os problemas. Trazendo agora para o cenário econômico 2019, nós tínhamos ou ainda temos uma certa esperança de vivermos dias melhores, né? A gente percebe que janeiro foi um bom mês, mas a gente já olha para fevereiro e março, olhando para abril, parece que as coisas não mudaram da maneira com que nós esperávamos que fosse alterada. Qual a visão que o amigo tem desse novo ano? Você, considerando os últimos 3 anos foram anos difíceis para os negócios, para a economia do Brasil de uma maneira geral, qual é o cenário que você está trabalhando para 2019, Alexandre? Bom, eu trabalho sempre com salário mais otimista do que pessimista, né? Eu acho que quando já está difícil a situação sendo otimista, sendo pessimista, então a gente complica um pouco mais, né? Eu acredito no Brasil, acredito nesse novo governo, eu acho que estamos patinando em algumas coisas, concordo contigo. Ontem eu estava lendo que nesses primeiros 90 dias ou 100 dias, houve apenas o governo conseguiu cumprir 1/3 apenas da meta proposta, né? E aí, como contraponto, vamos falar um pouco de coisas boas e um pouco de coisas ruins. Coisas boas, por exemplo. No primeiro trimestre, nós tivemos 6 bi de dólares na balança comercial. Então, isso é um bom sinal. Nós tivemos aprovação da construção de 3 ferrovias. É um outro bom sinal. Você que é de logística sabe disso. Tivemos algumas ações que o governo vem fazendo, diminuição de ministério. É um outro bom sinal. O que não é um bom sinal? O dólar, por exemplo, ainda está muito estável. Então, a gente teve aí de janeiro para cá uma variação de 5% aproximadamente do dólar. Os famosos tweets do governo que não ajudam em nada, né? E eu sempre pergunto, em negociação, aonde está o líder? Então, nós somos carentes de liderança nesse país. Isso, quando você tem um navio sem um capitão, o navio fica à deriva. Então, você vê que a própria base parlamentar, a base do governo, não tem uma unicidade nas coisas. Haja vista o Paulo Guedes, na última reunião no Congresso, foi bombardeado por uma série de opositores, né? E aonde estava a base do governo para ajudar o governo, para ajudar o Paulo Guedes? Né? Isso são só um exemplo do que a gente está falando. Daqui para frente, eu acredito que me dá a sensação que o governo percebeu um pouco isso, né? Já está dando sinais de que realmente precisa ter uma maior aliança interna entre eles, do que está de situação, para apoiar os líderes no momento de crise, né? Eu acredito que a reforma vai passar, a reforma é boa para o país, tem que passar, senão o Brasil vai quebrar. E uma última coisa, em termos de governo, o que eu acho que falta é foco. O que a gente está fazendo, se a gente pegar nos últimos 30 anos, a única coisa que todos os governos que passaram, todos eles acreditaram, foi o Plano Real. Então, você imagina se lá atrás, isso foi em 94, estamos falando de 25 anos. Eu não consigo lembrar nenhuma outra área de atuação do governo, ou de todos os governos, que nós tivéssemos dado foco. Se tivéssemos dado foco, por exemplo, há 30 anos em educação, nós estaríamos hoje do jeito que está? Não. Em infraestrutura, estaríamos hoje do jeito que está? Não. Em saúde, em segurança pública. O que falta é foco. Esse é o problema. Nosso país não tem foco. Muito bem, Alexandre. Eu compartilho exatamente do mesmo pensamento. A gente continua otimista, trabalhando e torcendo para que o Brasil possa encontrar o seu caminho e o povo brasileiro ser mais feliz. Muito obrigado pela tua presença, uma satisfação tê-lo aqui. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, às 9h30. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.
O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br.